Olá, Fabiana. Olá, Sandro. Bem-vindos aqui ao Olá, microfone. olá, obrigada Obrigado. pelo convite. Então, eu começava por vos perguntar a pergunta que de certeza toda a gente faz. Como é que surge esta ideia de uma lua de mel de um ano? É assim, nós sempre gostamos de viajar, desde que nos conhecemos. Aliás, a nossa história começou com uma viagem que nós emigramos para a Inglaterra, e conhecemos-nos lá. E pronto, depois de muitos turbilhões, começamos a nossa relação e começamos a viajar. Sempre adorámos viajar. E também seguimos várias, mais o Sandro, não é? Seguias no YouTube, Sim, até podes dizer seguia essa vários parte. canais de YouTube quando o Instagram não era aquilo que é hoje em dia. O YouTube já era muito grande e então apaixonava-me ver vídeos de pessoas a viajar pelo mundo sem compromisso, nem que não fosse para sempre, mas pelo menos ter uma aventura inesquecível. E foi essa a nossa ideia. E ele dizia muitas vezes: epá, que sonho, quem me dera. E eu fazia-lhe a pergunta: mas tu queres mesmo fazer isso? Se quiseres mesmo fazer isso, a gente tenta, vamos poupar, vamos tentar fazer com que consigamos ter algum dinheiro para fazer isso. E pronto, e foi uma coisa, nós costumamos dizer que arriscámos, mas foi, és tu até que costumas dizer isso, Sim. que foi um risco calculado. E então começamos a poupar, começamos com aquele objetivo, começamos a dizer à nossa família, aos nossos amigos e tornou-se um bocadinho mais real, pronto. E como é E que foi achámos. a reação deles? Quando começaram a dizer, porque uma coisa é falar, não é? Eu gostava de dar a volta ao mundo. Outra coisa é dizer, não, nós vamos fazer isto. Como é que foi a reação? Sim, inicialmente, como ainda estávamos, quando começámos a verbalizar isto, ainda estávamos em pandemia e em lockdown e tudo mais, e inicialmente eu acho que as pessoas nem acreditavam muito ou nem achavam que íamos fazer, porque, dada a situação também, não é? E também não falávamos em pormenores de quanto tempo seria, pronto. Sim, aliás, a ideia inicial nunca, ao início, quando estávamos para realizar a ideia, não seria tanto tempo. Mas depois, quanto mais entusiasmados ficávamos, mais aumentava o tempo, porque pensávamos sempre que seria muito pouco tempo se fosse menos do que, por exemplo, um ano. Sim. E esta viagem, vocês planearam-na assim em detalhe ou fizeram as linhas gerais e depois foram adaptando? Porque eu percebi que o destino inicial não era o Peru, tiveram que depois mudar por causa das condicionantes da pandemia. Sim, nós gostávamos muito de ter ido à Austrália, à Nova Zelândia e fazer os restantes países do Sudeste Asiático, nós só conhecemos dois. E era esse o plano inicial. Mas depois, como a situação era o que era, os países ainda estavam fechados, as fronteiras ainda estavam fechadas, decidimos, uma semana e meia antes, de ir para a América do Sul e Central. E não foi assim muito planeado. O Sandro é que adorava planear viagens e já tinha mais ou menos Sim. um documento. Não, o único requisito era países que não fosse preciso testes nem quarentenas. E então, e claro, países que quiséssemos visitar, que isso era o mais importante. Mas foi mais fácil escolher assim, seguindo o critério de sem teste, sem quarentena, nem precisámos muito pensar, foi mesmo seguir ali o trajeto desses países. E depois o planeamento, como a pergunta era o planeamento, não foi muito, nós sabíamos de certos sítios que gostávamos de visitar, mas depois deixámos um bocadinho levar pelo inesperado, pelo conhecer pessoas pelo caminho, conhecemos imensos viajantes, imensos locais, e isso ia-nos adaptando, fez-nos adaptar o plano, e era o que eu lhe dizia muitas vezes, perdemos de um lado e ganhamos do outro, porque se calhar não vemos tudo o que queremos ver, se calhar não viajamos da forma que viajávamos antes, que era com tudo planeadinho, mas também ganhamos experiências de vida que vão ficar marcadas, não é? Conhecemos imensa gente que hoje em dia são amigos para a vida completamente. Basicamente esta foi a maior viagem que fizemos e a que menos planeei. Isso deu-lhe alguma frustração, porque nós também tem desvantagens, porque no momento da viagem temos que estar a planear onde é que vamos a seguir. E ele é uma pessoa muito organizadinha, que planeia muita coisa, e deu-lhe alguma frustração. Não, simplesmente às vezes era frustrante, em vez de estar a aproveitar o tempo todo, ainda tinha que estar a planear. Mas foi isso que permitiu ter momentos incríveis e mudar de planos de um minuto para o outro. Uma coisa é sonhar e planear, que é entusiasmante, não é? Outra coisa é realmente deixar tudo para trás. Esse exercício de desapego que vocês fizeram de vender os móveis, de vender o carro, para ir, assustou-vos de alguma forma, ou vocês já estavam tão mentalizados no objetivo que já aquilo nem custava?
É assim, eu sou um bocadinho desprendida também, mas custou-me, no dia em que eu vendi o carro, custou um bocadinho, não é? Porque nós, querendo ou não, temos sempre aquele apego, não é? Ao carro, à casa, e é o conforto também, não é? A comodidade. E custou-me um bocadinho, e depois como nós sentimos que estamos a remar um bocadinho contra a maré, porque não é isso que nós vemos a acontecer com os nossos amigos, pronto, não vemos isto acontecer, ninguém vende carros nem casas quando tem 30 e tal anos, não é? Esta foi o oposto, nós temos amigos nossos que foram ao mesmo tempo que nós para a Inglaterra trabalhar e eles ano passado até compraram casa, ou seja, foi completamente o oposto que nós fizemos. Exato, e isso dá-nos sempre aquela coisa, não é? Vem-nos sempre à cabeça, mas será que estamos a fazer a coisa certa, não é? Mas no fundo era o que a gente queria, por isso mantivemos-nos firmes e de género, olha, agora vamos ver o que é que dá. No final disto tudo, o vosso objetivo é voltar à Inglaterra, certo? É continuar em Inglaterra. Eu tenho uma licença sem vencimento de 15 meses, por isso, em teoria, tenho que voltar em outubro. Não estou muito convencido disso. Ele não queria muito, ele não trabalhava lá em Inglaterra, nem morava lá. Eu adoro Inglaterra e pronto. Isso. Não, fantástico era trabalhar lá, mas morar cá, se fosse possível. Remotamente, não é? Remotamente, trabalhar remotamente. Também podia ser, sim. Mas sim, o plano será esse. Mas é assim, a nossa vida já mudou tanto, a viagem também já não mudou tanto, estamos abertos a tudo o que possa aparecer até lá, por isso logo se vê. Mas sim, esse é o plano. Estão em constante avaliação, não é? Isto é um dia de cada vez. Então, e dos países por que já passaram? Assim, balanço. Falem um bocadinho de cada país. Olha, por acaso é engraçado que as pessoas perguntam-nos qual é o país que gostamos mais. Isso a gente não consegue responder, mas houve uma vez que eu até disse ao Sandra, olha, nós temos que nos deixar desta coisa de dizer que não sabemos qual é o país que gostamos mais. Vamos tentar de uma vez por todas decidir. E então começamos a desbobinar cada coisa de cada país. Olha, e entretanto já me tinha esquecido do primeiro país. É muito difícil, porque lá está, houve países em que vimos uma beleza da natureza incrível, e outros em que o que nos lembramos mais foi, por exemplo... Das pessoas incríveis. Exato, por exemplo, no Panamá. Eu até vi coisas incríveis, mas o que eu me lembro, e que nunca me vou esquecer, é do Natal que eu passei que nós passamos naquela família que nos acolheu, e pronto, e vai ficar especial para sempre. O Panamá foi isso, foi a gente fazer couchsurfing. Pela primeira vez. Sim, que é basicamente ficar em casa de pessoas que não conhecemos, só através de uma app. E isso foi o que nos proporcionou realmente viver com locais, conhecer com os locais, os sítios, e depois passar o Natal com eles. Pronto, o Panamá é especial por isso. O México também chegamos a fazer couchsurfing, Costa Rica também chegamos a fazer, porque depois queríamos ter sempre um bocadinho dessa experiência de realmente viver pronto, estar ali com os locais e absorver mais a cultura de cada país. Eu acho que na nossa viagem tínhamos bem um equilíbrio, um bocado de tudo, todas as experiências que podia ter. Estávamos com locais, ao mesmo tempo também ficávamos em hostels, às vezes em hotéis melhores, por isso era um mix de tudo. Nós era de mochila às costas, o típico backpacker, mas ao mesmo tempo éramos muito mais que isso, porque englobava um bocado de tudo. Sim, sim. E o mais engraçado é que, como temos a página do Instagram, conhecemos um mundo que nós sabíamos que existíamos, mas que nunca pensámos que íamos fazer parte dele. Que foi o mundo das parcerias e de tudo o que envolve o Instagram. E pronto, e nós por acaso foi engraçado porque a viagem, nós até chegámos a partilhar que houve uma altura na viagem em que fizemos as contas à vida e estava a descambar um bocadinho. E depois foi engraçado que as parcerias começaram a surgir nessa fase. Foi mesmo, parece que um empurrãozinho para continuarmos a viagem. Era tudo o que precisávamos. Foi tudo o que precisávamos. Vocês criaram a página um bocadinho para documentar, não é, esta aventura e para partilhar com as vossas pessoas, mas também para mostrar que é possível realizar sonhos. Exatamente, sim. Porque, lá está, porque, sei lá, nós víamos que era antigamente víamos que era uma coisa inatingível, que não seria para nós, não... Ou às vezes já se vê pessoas que ainda nem chegaram aos 30 e dizem, já é muito tarde, agora tenho que me conformar com esta vida. E eu já vou fazer 40 este ano. E outra coisa é, vocês viajam muito, vocês são ricos, vocês só podem ser ricos.
E é assim, e lá está, é uma questão de prioridades na vida. Isto também é para mostrar às pessoas que é uma questão de prioridades. Nós temos a sorte de poder deixar o trabalho e saber que podemos voltar e que vamos ter o trabalho de volta. Eu despedi-me, mas sei que vou ter trabalho assim que volte. Também tivemos que emigrar para ter estas condições, mas temos a sorte de ter esta, pronto, é um pouco uma segurança. É um risco calculado. Por isso é que toda a gente diz, que corajosos, eu digo sempre, não, é bem planeado e nós sabemos que temos um background diferente do que se podia ter aqui. Por isso somos malucos, mas não tanto. Malucos com juízo, não é? Com algum juízo. É isso. Ok, e peripécias de viagem, assim aquelas coisas que correm menos bem no momento, mas depois são histórias para contar. Sim, tivemos algumas peripécias. Tivemos uma peripécia na Costa Rica em que tivemos que voltar à fronteira porque demos conta que nos tinham apenas atribuído 18 dias no país, quando temos direito a 90. Mas pronto, isso é mesmo menos. Mas nem nos tínhamos apercebido até falar com um casal de belgas que estava a falar sobre isso e chegámos a casa, vimos o passaporte e realmente também nos tinha acontecido a nós. Sim. E então tínhamos para aí 2 ou 3 dias para voltar à fronteira e estávamos bastante longe. E fomos lá de propósito, explicámos a situação e não houve outra forma senão passar uma noite no Panamá e depois atravessar a fronteira outra vez. Por isso tivemos menos de 24 horas fora de Costa Rica e depois voltámos outra vez. Sim, e depois também tivemos, mas acho que não tivemos assim nada que corresse mesmo mal, são mesmo peripécias. O meu telemóvel também deixou de funcionar quando estávamos numa parceria de um hotel XPTO. Sei lá, tivemos... crashámos o nosso drone quando estávamos num sítio tipo espetacular e nós éramos sempre bastante cuidadosos porque não temos experiência nenhuma e estávamos a viajar há um mês e então estávamos num sítio espetacular que por acaso, outra coincidência foi porque conhecemos uma pessoa no Couchsurfing que nos permitiu conhecer outra que depois nos convidou para passar uns dias a passear pelo país e acabámos num sítio fantástico. Aquilo era um resort, era só tipo que era resort, residencial. Sim, só que residencial, sim. Sim. E depois eu estava tão entusiasmado e sem querer crashámos o drone contra a parede e caiu do 13º andar. Sim, foi logo no início, e ficámos sem drone no resto da viagem. E nós ainda tínhamos, quando criámos a página, há bocadinho estavas a perguntar, nós quando criámos a página também pensámos que era para partilhar, tudo como dissemos, mas também seria, íamos tentar, se o milagre acontecesse, como nós às vezes dizíamos, de crescer bastante os seguidores, íamos tentar arranjar parcerias pelo meio. E quando ainda não tínhamos quase seguidores nenhums, mas quando o drone caiu pensámos, ok, lá se foi a nossa esperança, tentar parcerias com hotéis. E depois nem teve nada a ver com o drone. Depois outra peripécia que tivemos, que eu me esteja a lembrar, foi por acaso uma experiência de couchsurfing, mas lá está, isto é engraçado, porque acho que também nos faz abrir um bocadinho os horizontes e pronto, e ter aquele mindset certo para fazer estas coisas, porque realmente nós acabámos a noite a rir da circunstância, mas se fosse há uns anos atrás, se calhar ia chorar. Porque nós chegámos lá, já era de noite, chegámos à casa da Amber, que foi a que nos acolheu, já era de noite, e depois primeiro apercebemos que já não tínhamos um quarto privado para nós, porque normalmente na app a gente escolhe sempre as casas que têm um quarto privado. E depois ela deu-nos a cama dela, havia uma cama e havia uma rede e outra cama de solteiro. E ela deu-nos a cama dela, que era uma cama de casal, e já era uma cama que já estava usada, que os lençóis estavam usados, exato. E nós na altura foi tipo, ok, vamos ficar aqui. E lá está, mas depois olhando para a coisa de outra forma, que é, lá em Mérida, no México, é muito raro as pessoas terem uma cama, ou pelo menos o que nos contaram foi que uma cama é um luxo, ter uma cama é um luxo, eles dormem normalmente naquelas redes. E lá está, e é na cultura deles abrir a porta e a um estranho e dar teto a um estranho é uma coisa incrível. E darem o melhor que tinham. E dar o melhor que tinham, apesar dela não ter lençóis lavados. Agora, claro que cá em Portugal, se nós abrirmos a porta, alguém vai ser para dar com uma cama com lençóis lavados. É um bocado uma afronta para nós se não for assim, não é? Mas é engraçado que estas coisas são peripécias, mas ao mesmo tempo também nos fazem crescer como pessoas e ver as coisas de outra forma, porque são coisas mínimas, se formos a ver, são coisas mínimas e pronto. E mesmo durante a viagem, pequenas coisas que para nós não nos chocava nada, porque também viemos de Portugal
e comparámos, nós conhecemos muita gente aqui da Europa também lá a viajar, e eles achavam muito mais chocante pessoas dos Países Baixos ou da Alemanha, que têm aquela estrutura mais rígida, e principalmente eles passavam-se era mais com os horários que ninguém respeitava. Mas aqui em Portugal já estamos super habituados a isso. Infelizmente, sim. É mesmo conhecer outras perspectivas e mudar ali o chip, não é? Sim. Exato, e é muito aquela coisa do, lá está, nesses países eles são muito vamos aproveitar a vida, se chegarmos um bocadinho mais tarde também não é por aí. E nós andamos aqui a correr contra o tempo, nós andamos a viver numa corrida contra o tempo, e isso fez-nos ver as coisas de outra forma e pensar, pois, mas realmente porque é que a gente se chateia se não chegarmos atrasados? Porque é que entramos em stress se temos uma reunião a não sei quantas horas? Pronto, é mesmo como estavas a E dizer. porque estamos sempre com aquela ânsia de pensar no futuro e planear as coisas para ter um futuro bom, e eles a mais viver o dia a dia. Viver o presente. Se eu estou bem hoje, amanhã depois vejo como é que estou e tento estar bem outra vez. Tem as suas vantagens e desvantagens, Claro. obviamente, mas é outra forma de ver a vida que acabamos por desacelerar um bocadinho, que nos faz bem a todos. E assim, sítios e experiências que vos tenham ficado, mais do que países, assim, aqueles momentos que vocês guardam convosco e que se tiverem que recomendar alguém para fazer ou para ver algum sítio, vocês recomendam? Assim, o primeiro que me vem logo à cabeça é a subida a um vulcão na Guatemala, que foi das últimas experiências que fizemos. E é engraçado que amigos nossos que já faziam assim trekkings dessa dificuldade diziam-nos muitas vezes, epá, vocês façam que aquilo vale mesmo a pena o esforço, e nós nunca acreditámos muito nisso. A verdade é essa, é que o Sandro não gosta Eu muito. sempre pensei que o esforço, que a recompensa não ia valer o esforço. É. Por mais que aquilo fosse bonito, eu pensava sempre que não ia compensar, mas estava completamente enganado. E ele, superou todas as minhas expectativas. ele não é uma pessoa também muito de caminhadas. Eu gosto de contar com a natureza e caminhadas. Não estava com experiência nesse tipo de caminhadas, mas gosto mais do que ele. Mas para ele dizer que adorou, as pessoas entendem que foi incrível. Não, a caminhada a subir o vulcão custou muito mais do que eu estava a pensar. Acho que foi o esforço físico maior que alguma vez fiz na vida, mas depois aquele vulcão em erupção, o nascer do sol acima das nuvens e tudo, compensou tudo. E as pessoas que a gente conhece, sim, as conversas que partilhamos à volta de uma fogueira com estranhos, e às tantas estamos a falar da nossa história de vida e ouvir a história de vida deles, e é assim uma coisa incrível, e era o que ele estava a dizer. Depois olhamos à nossa volta, temos um vulcão em erupção, não sei, foi assim, parece que um abanar, a minha sensação, a sensação que eu tive foi mesmo tipo abanarem-me para me sentir viva, para, sei lá, para parar e agradecer e não sei, foi assim mesmo as pessoas, às vezes é difícil explicar e as pessoas às vezes queriam tentar passar essa mensagem e eu nunca conseguia perceber muito bem, por isso eu acho que a gente para perceber tem mesmo que passar por isso. E depois não havia sinal de telemóvel, não havia internet, não havia nada. E nós nesta viagem, como estávamos sempre a partilhar, por um lado é incrível e eu gosto muito de partilhar a viagem, de fazer vídeos, de pôr tudo a história, de levar as pessoas a viajar connosco, é isso que eu tento com a nossa página. E tenho sempre muita gente a enviar mensagem, e por mais que eu às vezes nem queira estar tanto no telemóvel, só uso o telemóvel para tirar umas fotos e fazer uns vídeos, há sempre o estímulo, não é? A gente vai ao telemóvel e logo ali uma notificação. E naqueles dias não houve estímulo completamente nenhum, estávamos mesmo só nós e aquele sítio e aquelas pessoas. E isso foi uma experiência incrível. E foi mesmo o que eu pelo menos estava a precisar para restabelecer energias. Estava mesmo a precisar. E pronto, acho que esse é o que salta assim mais à memória por ser mais recente. Outro para mim também foi na Costa Rica, quando vimos baleias também. Sim. Foi uma experiência surreal. Já tínhamos, parecia que tinha perdido já a esperança de ver, já estávamos tipo há 1 hora e não estava a acontecer nada, e de repente eram baleias por todo lado. Não foi as baleias que eu queria ver, porque eu queria ver as baleias maiores, mas eram as baleias piloto, que são parecidas com orcas, mas foi espetacular. Sim, parecíamos umas crianças a ver as baleias. No fundo, experiências de completa imersão com a natureza, não é? Exato, sim. Exato. Outra também muito incrível foi a zipline, eu também gostei muito da zipline na Costa Rica. Sim, e era nunca pensei que ia gostar tanto. Que não íamos fazer porque era caro e aliás nem estávamos a pôr muito no roteiro essa zona, e foi a primeira parceria que nos surgiu. E ainda bem que fomos, foi mesmo muito incrível. Depois também tivemos numa ilha completamente
paradisíaca em São Blas, lembras-te, no Sim, no Panamá? Panamá. O Sandro dizia que queria muito lá ir desde miúdo, desde que eu te conheço, ó. Sim. Dizia-me que gostava muito lá ir, e outra coisa que ele adorava também, que ele dizia, pá, quem me dera ter um gorro de Natal nestas praias, e depois acabámos por fazer isso, foi um bocadinho a realização do sonho dele, de andarmos ali de gorro, as pessoas até se riam intenso connosco, gostávamos muito desse gorro. Era mais quando era mais novo, dava sempre aqueles vídeos nas notícias, tipo, Natal na Austrália, tipo, Pai Natal fazer surf, isso. Eu sempre pensei, quem me dera um dia passar. E aconteceu também, por acaso. E eu fiz questão de levar os gorros. Eu comprei os gorros, levei na mala. Fiz questão, que era para depois andarmos lá a passear com eles, porque eu sabia que era um sonho dele, na praia. E... Também adoramos os sítios que fizemos no Peru. As montanhas, sim. Sim, por exemplo, Machu Picchu, eu via na televisão e toda a gente dizia que era espetacular, mas eu nunca pensei, também estávamos logo no início a saber, nunca pensei que tivesse aquele impacto em mim. Quando cheguei lá disse, eu estou mesmo aqui. E depois foi giro porque como tínhamos guia, era uma guia muito querida que também falava português, foi mesmo o viver aquele sítio, estávamos, sei lá, percebemos toda aquela pedra, o que é que significava. Se fôssemos sozinhos lá, se calhar só íamos ver pedras, se calhar não ia ter aquele impacto, não é? Mas como ela nos explicou a história por trás daquelas pedras, não é? Foi ainda mais especial imaginar tudo o que aconteceu ali. Por acaso foi assim de repente, de certeza que agora vamos desligar a chamada e de certeza que eu vou-me lembrar e vão surgir outros, mas já ficamos aqui com um bocadinho do que foi a vossa vivência, que também é importante, fala mais às vezes do que as fotos, não é? Essas emoções sobre as experiências que passaram. E estavas-me a falar das mensagens, como é que é receber essas perguntas, esses comentários, esse carinho da comunidade que vocês foram construindo? É incrível, por acaso é incrível, é das melhores sensações, porque tu no início não sabes muito bem, só estás ali, eu até dizia ao Sandro, nem sei se as pessoas veem isto, no início nem sabia, mas depois começámos a receber o feedback de género, estamos mesmo a sentir que estamos a viajar convosco, e isso dá-nos mais motivação para continuar, porque acaba por ser muito cansativo, eu dormia muito menos para produzir aquele conteúdo todo e fazer aquelas histórias todas. Mas pronto, com aquele incentivo positivo era incrível, sentíamos que não estávamos sozinhos, não éramos só os dois a viajar. Depois às vezes as pessoas a dizerem, vocês inspiram-nos, e eu até ficava tipo meio sem jeito, eu assim, eu só sou uma pessoa a tentar fazer uma viagem. Pois é. Às vezes é difícil de encontrar também esse equilíbrio entre desfrutar e publicar, não é? Pelo menos é isso que eu sinto nas entrevistas com pessoas que têm páginas. Sim, mas daí a nosso atraso de semanas nas histórias, acabámos por ficar com atraso imenso, porque depois tínhamos de descansar, tínhamos que aproveitar e teve que ser assim. Mas é assim, em termos de experiência, nós estávamos a enumerar imensas experiências, mas eu acho que o melhor desta viagem nem foram os sítios que nós vimos e as emoções que sentimos ao ver sítios diferentes, foi mesmo as pessoas. Porque foi uma viagem completamente diferente e era essa, na altura eu disse ao Sandro, é essa a condição que eu estou para esta viagem. Ele se calhar não tinha tanta coragem de largar tudo para ir, e eu ajudei nessa parte e tipo, vamos e não sei o quê, mas depois pus-lhe a condição de temos que fazer couchsurfing, porque eu quero mais do que uma viagem qualquer, eu quero mesmo sentir viva, quero estar com as pessoas, quero realmente contactar com as culturas. E essa parte foi a experiência melhor, foi mesmo estar com as pessoas. E depois ainda tivemos um bónus, que era todas as pessoas que nós conhecíamos à volta, não é? Na viagem, ou num hostel, ou numa tour, ou num passeio, era mesmo incrível que depois até fazíamos planos com essas pessoas noutros sítios e pronto, foi uma viagem muito rica nesse aspecto, de conhecer pessoas, de sentirmos, pronto, bem com as pessoas, não é? Temos é que ter, lá está, um bocadinho a mente aberta, porque é sempre água fria e coisas desse género. Sim, curiosamente as pessoas que nos recebiam eram as pessoas que tinham as casas até simples, mas eram super simpáticos e davam tudo o que tinham. Sim, claro, e até nos preparavam refeições e tudo mais. E agora eu vou-vos deixar aqui um momento para continuarem a inspirar para aquelas pessoas que se calhar têm o mesmo sonho que vocês tinham, não é? Principalmente ali o Luís Sandro, que já sonhava com isto há bastante tempo, mas têm medo ou acham que não têm dinheiro suficiente ou não podem tirar esse tempo, enfim, têm todos uns bloqueios aqui que estão a travar de cumprir o sonho. O que é que vocês gostavam de lhes dizer agora que vocês já tiveram essa experiência? É assim, eu acho que quando se quer muito uma coisa,
a coragem vem. Muitas vezes as pessoas enviam mensagem: epá, gostava de ter a vossa coragem, eu estava a fazer isso, mas não tenho a vossa coragem. E eu costumo dizer isso, quando se quisermos mesmo muito, muito uma coisa, a coragem acaba por vir. E depois, a outra coisa que eu costumo dizer é, mesmo que dê medo, é ir, mesmo com medo. Mas, nestes casos, tu dizes isto muito bem, acho que até deves ser tu a dizer, que é, lá está, o calcular muito bem as coisas, não é Sim. simplesmente ir, se tivermos contas a pagar, não é? Não é despedirmos e temos uma casa ou temos filhos, ou temos, pronto, temos as nossas contas a pagar. Não, é se calhar programar objetivos, estabelecer objetivos e lutar por eles, sei lá, Sim, começar a poupar. E às vezes não acontece rápido, é preciso planear para juntar dinheiro, reduzir os custos, que são mais importantes, Sim, sem às dúvida. vezes mais do que quanto se ganha, quanto se gasta, porque vivemos numa sociedade muito consumista. Isso era a nossa sorte, que nós já não éramos muito consumistas, e nem somos, e por isso nunca era aquele dinheiro contadinho, ou só queríamos coisas e depois não tínhamos dinheiro nenhum. Nós mesmo no nosso normal já juntávamos. Por isso, não era tipo praticamente decidir fazer isso e começar do zero. Nós já tínhamos um fundo, mas quando tivemos este objetivo, então intensificamos essa poupança. E quando a gente estabelece objetivos é muito mais fácil porque estamos a lutar para aquilo, não é? Porque uma coisa é a gente dizer, temos que poupar, estamos a gastar muito dinheiro. Mas outra coisa é a gente dizer, não, eu preciso de poupar X por mês, eu preciso ter aquele dinheiro. Pronto, acho que é uma questão de organização e também de prioridades, não é? Porque há pessoas que se calhar até queriam muito isso, mas não sei, se calhar não querem assim tanto, lá está, é uma questão das pessoas verem o que é que realmente querem para elas, a prioridade que têm, que as coisas têm na vida, mas olha, eu olhando para trás faria tudo exatamente da mesma maneira, não, lá está, eu já nem me lembrei do carro, eu tive ali uma altura em que fiquei um bocadinho apreensiva de vender o carro, de deixar aquela casa vazia. Mas depois, passado umas semanas, quando estamos a viajar, a gente já nem se lembra que carro é que tinha, já nem se lembra de como é que era a casa e como é que era o penduricalho que tínhamos lá. Esquece. Não, vale Mesmo, tudo a pena, porque é uma experiência que te enriquece de uma maneira que mesmo eu que pensava que ia enriquecer, ia adorar, ainda supera muitas minhas expectativas. E é isto que a gente leva desta vida, é o que eu costumo dizer, não é? E lá está, esta coisa de pararmos por um ano, era obviamente para viajar, mas também foi para estar com os nossos, porque depois destes 2 anos de confinamento e de não vermos as pessoas que a gente ama e tudo mais, foi também para estarmos com eles, para estarmos, pronto, sem aquela pressão de ter que estar a trabalhar e estar realmente tempo de qualidade com as pessoas, porque é realmente isto que a gente leva desta vida, Sim, não é? basicamente a nossa ideia nunca foi viajar o tempo inteiro, era passar tempo de qualidade com a nossa família e os nossos amigos, e depois quando viajássemos passar tempo de qualidade com as pessoas que íamos conhecer lá, e conseguimos fazer isso. Exato, também. E depois ainda tivemos a parte de começar com parcerias, com hotéis e não sei o que mais, que lá está, abriu-nos um bocadinho a possibilidade de continuar a viajar. Sem falar que mesmo agora que voltámos durante este tempo, já conhecemos outras pessoas que também estão nas redes sociais e conhecemos pessoalmente, e como eles não têm a mesma profissão do que nós, o mesmo background, a única coisa que temos em comum é que temos páginas de Instagram. E é fantástico conhecer pessoas que têm mentalidades completamente diferentes, embora tenham... Temos coisas em comum. Sim, têm coisas em comum, mas o background como é diferente, aprende-se tanto. Porque é uma troca de experiências completamente diferente das pessoas que nós estávamos habituados a conviver sempre. Saindo do nosso mundo, claro que continuamos a ter as nossas pessoas e a gostar delas e ter o mesmo carinho por elas, mas saindo do nosso mundo conseguimos absorver tantas outras coisas que nem sabíamos que existiam. Até por isso isto tem sido tão rico, esta coisa de parar e de estar com outras pessoas, conhecer o mundo, até por aí. Parece que descobrimos outro mundo dentro do mundo que vivíamos. O vosso próximo bilhete é Singapura. Assim, no mundo ideal, sem restrições de Covid-19 e sem orçamentos apertados, que outros destinos é que vocês gostavam de contar neste roteiro? Assim, idealmente... Se não houvesse nem restrição de tempo nem dinheiro, então era fazer o Sudeste Asiático todo, até ficar bom tempo novamente para ir para a Austrália e Nova Zelândia. Porque agora também, além de não termos muito o orçamento que tínhamos no início, a Austrália também está a começar o outono e até chegarmos lá e a estar já perto do inverno e já não valia a pena. Porque nós queremos usufruir dos sítios, mas também queremos usufruir
no seu melhor, não vamos lá para dizer fui, não vale a pena. Sim, queremos desfrutar. E o Sandro é daquelas pessoas que eu estou a tirar o telemóvel para tirar uma fotografia ou fazer um vídeo, ele já está na água. Por isso, tipo, nós gostamos mesmo Só também se de for desfrutar. praia. Ele, se for água, então ninguém o para. Sim. Mas também temos outros mas destinos. assim, estamos a falar no mundo ideal, mas vocês têm, apesar de irem planeando passo a passo, têm assim alguns destinos que acham que vão conseguir ir depois de Singapura, que já têm mais ou menos na cabeça? Sim, para já estamos a pensar Singapura, Vietnã, porque tem a ver com as restrições de Covid e também das restrições, porque agora começa a época das chuvas no Sudeste Asiático, por isso também tem que se contornar um bocadinho isso. E então era Vietnã a seguir, depois em princípio Indonésia, Malásia e se desse talvez o Camboja, mas não temos a certeza. Esses são os principais. Vai depender do tempo. Porque preferimos fazer menos e melhor do que andar a saltar muito. Já nos outros 4 meses que tivemos só fizemos 6 países. Sim. O objetivo é desfrutar e não fazer um cheque, não é? Sim, Exato, também é por aí. Ok, resta-nos desejar-vos um resto de boa viagem e agradecer a inspiração diária nos nossos feeds. Obrigada a nós.